Vamos, neste momento, abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 19, capítulo 9, onde leremos a partir do verso 14 sobre o tema Vencendo a falta de fé. Leiamos a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, versos 14 a 27. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. Aleluia! Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um dos maiores problemas na vida de qualquer pessoa é a falta de fé. A falta de fé precisa ser vencida, precisa ser superada, porque a falta de fé traz grandes, terríveis prejuízos para o ser humano. Primeiro, a falta de fé ofende a Deus. A Bíblia diz: quem em Deus não crê, mentiroso o faz. Quando não acreditamos nas promessas de Deus, quando não temos fé em Deus, nós estamos chamando Deus de mentiroso, o que é uma grave ofensa. Em segundo lugar, a falta de fé nos leva a pecar. Se fé é confiar a ponto de obedecer, então a falta de fé é desconfiar e por isso desobedecer. A falta de fé é mãe do pecado e avó do sofrimento. Foi a falta de fé que levou Adão e Eva a não obedecerem ao mandamento de Deus, e que muitas vezes faz com que nós também nos vejamos em situações difíceis, porque não colocamos tudo no altar do Senhor. Em terceiro lugar, nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a falta de fé é um problema, porque ela rouba muitas das nossas bênçãos. Quantas bênçãos
ficam guardadas lá no depósito celestial, por causa da nossa falta de fé. A Bíblia diz: não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tudo isso é consequência da falta de fé. Mas eu acredito que o maior prejuízo da falta de fé é a perdição eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, nós lemos que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Se não tivermos fé em Deus, não poderemos ser salvos. Você percebe então o quanto a falta de fé é perigosa? A falta de fé é um obstáculo entre você e a salvação, entre você e a felicidade, entre você e a vitória, entre você e Deus. Você precisa vencer a falta de fé. E quer saber de uma coisa? Você precisa vencer a falta de fé ao seu redor. Nós precisamos vencer a falta de fé à nossa volta. Foi isso que aconteceu com o pai daquele menino. Ele tinha uma necessidade muito grande. O seu filho era atormentado por um espírito maligno. Se coloque no lugar daquele pai. Quanto sofrimento, e ele sabia que só Deus poderia dar a solução para o seu problema, mas ele estava cercado de pessoas que não tinham fé. A multidão não tinha fé, estava ali só para ver alguma novidade. Os escribas não tinham fé, eram críticos do ministério de Jesus, e até mesmo os discípulos não tinham fé, pelo menos não fé suficiente para expulsar aquele demônio. Como é difícil manter a fé quando você está cercado de pessoas sem fé. Pessoas incrédulas, que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam no poder de Deus. Para essas pessoas, precisamos nos fazer como surdos, meus irmãos, minhas irmãs. Há uma história engraçada sobre um grupo de sapos que um dia resolveu fazer uma corrida. E aqueles sapos estabeleceram um percurso muito difícil, passando por diversos obstáculos. E no dia determinado, os sapos atletas estavam ali para competir, e foi dada a largada, e aqueles sapos foram pulando, saltando em direção à linha de chegada. E enquanto aqueles sapos iam correndo, dos dois lados do caminho, havia uma multidão de sapos coachando assim: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aqueles sapos iam ficando um a um ao longo do caminho. Por fim, um sapinho seguiu em frente, foi o único que seguiu em frente e conseguiu passar pela linha de chegada. A sapaiada toda comemorou, celebrou e foi dar os parabéns, e disseram àquele sapinho: parabéns, você conseguiu. E o sapinho olhou para eles e disse: hã? O sapo era surdo, e só por isso ele conseguiu. Porque se como os outros sapinhos, ele tivesse dado ouvidos à sapaiada de fora, quer saber? Sapo de fora não dá palpite, não é, meus irmãos? E às vezes nós precisamos nos fazer de surdos. Você está cercado de pessoas sem fé. Na sua escola, no seu local de trabalho, às vezes até no ambiente dos seus amigos, pessoas que dizem: você não vai conseguir, desiste, você não vai pagar a dívida, você não vai salvar o casamento, você não vai realizar o sonho, você não vai conseguir. Precisamos vencer a falta de fé ao nosso redor. Mas também precisamos vencer a falta de fé dentro de nós. O pai daquele menino,
achou que a falta de fé era só ao seu redor, mas ele descobriu que havia também falta de fé no seu próprio coração. Ele se dirigiu a Jesus e disse: olha, eu estou numa situação terrível, esse demônio se apodera do meu filho, quer destruí-lo, joga no fogo, joga na água, ele está definhando, mas Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus não gostou nada do que ouviu e devolveu a pergunta àquele homem: se eu posso, você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Então agora aquele homem estava confrontado com a sua própria dificuldade, com a sua dificuldade em confiar, com a sua dificuldade em se entregar, com a dificuldade em dar o passo de fé. Ele queria muito algo, e ele sabia que só com a ajuda de Deus ele poderia alcançar, mas o seu coração estava cheio de dúvida. Então, o pai daquele garoto disse uma das frases mais lindas da Bíblia. A Bíblia fala que ele, chorando, disse a Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Outras Bíblias traduzem assim: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, o que aquele homem estava dizendo para Jesus era: eu creio, mas não creio. Eu quero, mas não consigo. Eu acredito, mas duvido. Deus, a minha fé é tão pequena, a minha fé é tão perfeita. Senhor, me ajude. Quantas vezes nós nos sentimos como o pai daquele garoto? Nós reconhecemos que a nossa fé é pequena, é imperfeita, parece insuficiente. Mas na verdade eu digo a você que até essa fé Deus pode usar, porque Jesus a usou para atender o pedido daquele homem. Grave isso. Milagres acontecem quando uma fé pequena ou fraca apela a um grande e forte Salvador. Corrie ten Boom foi uma mulher que, durante a Segunda Guerra Mundial, acolheu judeus em sua casa para protegê-los dos nazistas. Essa história muito bonita é contada em um livro e em um filme chamado O Refúgio Secreto. E depois de ser ela mesma liberta do campo de concentração, Corrie ten Boom disse o seguinte: dizem que tenho uma grande fé, e talvez alguns pensem que a sua fé não é tão grande assim. Porém, a Bíblia não diz que devemos olhar para a nossa fé, e sim para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ao olharmos para Ele, vemos que pode fazer-nos vitoriosos. Pouco importa que a nossa fé seja pequena, desde que a coloquemos em nosso grande Salvador. Assim sendo, olhe para Jesus. Meu querido, minha querida, essa noite você precisa olhar para Jesus. Não olhe para a sua fé. Se você olhar para a sua fé, você vai ficar desanimado. Você vai chorar, igual o pai daquele menino chorou, porque a nossa fé é pequena, é imperfeita. Mas a Bíblia diz, não para nós olharmos para a nossa fé, mas para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus pôde usar o fiapinho de fé que aquele homem tinha, certamente Ele usará também a sua medida de fé. O segredo é que não é uma questão de termos uma fé grande ou pequena,
mas de pegarmos toda a fé que nós temos e colocar na pessoa certa, que é Jesus de Nazaré. Se fizermos isso, seremos vitoriosos. As portas se abrirão e seremos grandemente abençoados. Veja, meu querido, veja, minha querida, como essa história termina de uma maneira tão bonita. A Bíblia diz que Jesus repreendeu aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando muito o moço, saiu. Ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. Meu querido, minha querida, você precisa hoje, agora, já, dar o seu passo de fé. A história que nós acabamos de ler teve um final feliz. Deus quer escrever um final feliz para a sua história. Mesmo que como a história daquele pai e daquele moço seja uma história marcada pelo sofrimento, pela dificuldade, pela angústia, pelas lágrimas, Deus quer escrever um final feliz para a sua história. Mas você precisa vencer a falta de fé. Esse é o real inimigo. Esse é o verdadeiro adversário. Às vezes você está lutando como Dom Quixote, que atacava moinhos de vento, e ainda não identificou o real problema. E o problema é esse: você precisa crer, você precisa se entregar. Como diz o hino que nós acabamos de cantar: tudo entregarei. Seja a nossa alma para que Jesus a salve, sejam os nossos problemas para que Jesus os resolva, sejam as nossas lutas para que em meio a elas encontremos a vitória. Nós precisamos ter fé. Certa vez um zoológico recebeu um grupo de impalas. As impalas são uma espécie de gazela lá da África, e o zoológico se viu com um problema nas mãos, porque as impalas conseguem alcançar uma velocidade muito grande e elas dão saltos muito altos, às vezes saltos de 3 metros de altura. E o pessoal do zoológico pensou: como nós vamos cercar essas impalas? Elas podem pular por cima de qualquer cerca. Mas então eles descobriram que não era preciso erguer uma cerca muito alta para manter as impalas presas. Apenas uma cerca de 1,5 metro era suficiente, porque a impala nunca pula por cima de um obstáculo, se ela não puder ver aonde ela vai cair. Às vezes, você é como aquelas impalas do zoológico. Você está preso por uma cerca. Você está preso por uma cerca, apenas porque você não consegue ver o que está do outro lado. O diabo tem mantido você prisioneiro deste lado da cerca. Meu irmão, minha irmã, você precisa crer. Dê o salto de fé. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que ninguém que crê no Senhor jamais foi confundido. Deus é fiel, mas você precisa dar o passo de fé, o salto de fé. Você precisa crer. Meu querido, minha querida, qual é a sua necessidade? É necessidade de salvação? É necessidade de cura? É necessidade de superação? É necessidade de perdão? É necessidade de recomeço? Qual é a sua necessidade? Você está cercado de incredulidade por todos os lados. Há pessoas que dizem: você não vai conseguir. Às vezes o seu próprio coração lhe diz: eu não vou conseguir. Vença a incredulidade. E é isso que você precisa fazer agora. Não precisa olhar para a sua própria fé. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Deus te abençoe. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque milagres acontecem
quando uma pequena fé é depositada em um grande Salvador. Há uma batalha que você precisa vencer agora. É a batalha contra a falta de fé. Entregue tudo. Se entregue por completo nas mãos do Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.